Glória a Deus. Nós temos exemplos maravilhosos aqui que... Glória a Deus. Isso é no mesmo capítulo, né? Do outro, eu acho interessante isso. Quem achou de amém? Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Fala comigo assim: a sogra de Pedro foi curada e imediatamente começou a servir o Senhor. Feche os olhos, olhe comigo para essa mensagem mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, sempre estamos orando pelo início do culto, pelas ofertas, pela palavra no final, porque é a maneira que nós temos de falar contigo e dar a resposta daquilo que nós aprendemos da tua mensagem. E agora, Senhor, junto com o teu povo, nós queremos te pedir que o Senhor venha mais uma vez nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Irmão, é maravilhoso isso, né? Eu entendo que aquilo que nós contribuímos financeiramente, né? Os nossos recursos, isso aí nos traz um bem tremendo. Mas ali nós vemos que a sogra de Pedro, quando foi curada, imediatamente ela se levantou e ela começou a servir ao Senhor e aos seus discípulos. Existem pessoas que pensam assim: não, eu estou ofertando, eu estou dizimando, e eu sei que Deus está me levantando para isso, glória a Deus por isso. E eu vou continuar, né? Aí financiando a obra, aquela coisa toda. É muito bom isso, mas Deus não quer somente isso de mim e de você. Quando Ele fala que os discípulos são sal da terra e luz do mundo, não é apenas naquilo que nós ofertamos, mas é no que nós somos e aquilo que nós fazemos, são as nossas atitudes diante das pessoas e na própria obra do Senhor. O serviço ao Senhor, ele tem algo tremendo, que é a santidade. O serviço ao Senhor, ele desenvolve na minha vida e na sua uma maturidade que eu e você não enxergamos que precisamos. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente pensa assim, ou fala, né? Vamos colocar assim, conversando com alguém, eu ainda preciso melhorar muito. Eu ainda preciso amadurecer bastante. Mas, na realidade, vou ser sincero com os irmãos, a grande maioria não enxerga o que precisa melhorar. E nem tem ideia do que precisa para amadurecer. Porque se tivesse, teria amadurecido. Porque saber que precisa de alguma coisa e saber o que precisa já é um amadurecimento. Deu para entender bem? Eu identificar aquilo que eu preciso já significa que eu já estou amadurecido. Então eu só preciso seguir naquela caminhada, naquela direção. Estou sendo claro aqui? Né? Quer ver uma coisa? Vamos colocar assim: você faz inscrição para exercer algum trabalho numa firma, numa empresa, serviço, sei lá o que for. E você olha as pessoas trabalhando, você, caramba, que legal, vou lá. Mas quando você começa a ver a dificuldade que é para entrar, para ser admitido, você fala, meu Deus, eu não imaginava isso. É ou não é verdade? Só o dia a dia vai mostrar que você realmente não sabia aquilo que você pleiteava. Certa vez, a mãe, né, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, fez um grande banquete, né? Eu já falei isso aqui outras vezes, até acho legal, que mãe é assim, ela, né? A mãe, ela é injusta, né? Ela pede aquilo que não está nem ao alcance dela, mas ela quer o melhor para o filho, isso é normal. Se você não for assim, você está errado. Quem entendeu aqui? Né? E aí ela senta lá com o Senhor Jesus e com os apóstolos, e aí faz um banquete, um almoço, e fala com o Senhor Jesus na frente de todo mundo. Ela só queria fazer um pedido para o Senhor. E aí bota Jesus na furada. Aí fala assim, olha, eu queria que quando o Senhor restaurar o reino, vier na tua glória, aquela coisa toda, eu queria te pedir uma coisa, que os meus filhos, um sente à direita e outro à tua esquerda. Sentar à direita e à esquerda significava autoridade, que Jesus estava colocando eles na frente de todo mundo.
teve uma pancadaria entre os apóstolos. Quem entendeu aqui? Você imagina eles brigando um com o outro. Que é isso? Né? Quer se colocar acima da gente, é assim que funciona. Ninguém ali era maduro ainda. Quem entendeu aqui? Ninguém ali ainda havia alcançado uma conversão, como o próprio Senhor Jesus falou, do líder que ele colocaria, que era Pedro, quando você se converter. Pedro não era convertido ainda. Mas ali teve umas pancadarias naquela hora, que o Senhor Jesus teve que chamá-los para fora e conversar. Gente, calma, vou resolver isso. Calma aí, eu vou lá fazer uma pergunta para eles. Aí Jesus vai e fala, fala o seguinte: olha, vocês vão poder beber o cálice que eu bebo, que eu vou beber? Vão poder sofrer como eu vou sofrer? Aí Tiago e João falaram o seguinte: vamos. Aí, não, isso aí não valeu não, vou falar outra coisa aqui. E realmente o Senhor Jesus, estou brincando aqui, o Senhor Jesus fala com ele o seguinte: realmente vocês vão poder fazer isso mesmo. Vocês vão beber o cálice que eu vou beber. Vocês já sabem o que eu estou falando. Porque Tiago e João foram aqueles dois que, junto com Pedro, viram o Senhor Jesus ser transfigurado quando conversava com Elias e Moisés. Então eles sabiam um pouquinho mais do que os outros sabiam. Quem entendeu bem aqui? E sabiam por onde eles passariam. Tiago seria o primeiro a morrer, o primeiro dos apóstolos. E João seria o último. E João passou um sufoco, porque Tiago foi rápido para a glória. Mas João morreu de velhice aprisionado. Quem entendeu bem aqui? Ainda preocupado com a igreja. Acho que essa era a pior parte. Estou brincando, gente. Eu acho que era assim. Mas vamos lá. Não é? Porque nós vemos na carta de Apocalipse ele preocupado com a igreja que estava fria, a igreja estava isso, estava aquilo. Aí o Senhor Jesus teve que mostrar para ele: calma aí, rapaz. Ô João, que é isso? Tu está preso aí, mas eu não estou não. Eu vou te mostrar que eu sou o que anda no meio dos cabeçalhos. Quem entendeu aqui? Amém? As igrejas estão na minha mão, tudo que acontece lá, o que quero. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: nem todo mundo tem a visão daquilo que precisam amadurecer para poder conseguir chegar aonde Deus deseja que nós cheguemos. Por isso o serviço é importante. Porque o serviço nos coloca em contato com outros irmãos. O serviço, ele demanda uma outra coisa da sua vida chamada tempo, talento e dons. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você não vai se desenvolver no teu trabalho, na tua profissão, se você não estiver lá servindo. Como é que você vai desenvolver alguma coisa se você não está trabalhando? Quem está trabalhando, se empenhando, esse vai se desenvolver. E quem não serve, acaba não servindo. Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado assim: além da oferta, que você já passou dessa fase financeira, a oferta do teu tempo, do teu talento, dos teus dons. Essas aí, sabe, vão nos aproximar de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque elas vão nos tornar realmente como Jesus era aqui. Porque Jesus não somente ele entregou a vida por nós, mas toda a vida dele aqui, ele também entregou. Então ele pegou os apóstolos para servirem, e ele, a situação em que ele fala: olha só, no mundo é o seguinte, os maiores são servidos pelos menores, mas no reino dos céus não. Aquele que quiser ser maior, que tem que servir a todos. Ele fala, e o exemplo sou eu. Ele dá esse exemplo, fala: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Cadê o servo de Jesus aí? Quem é discípulo de Jesus? Então nós estamos aqui também para servir. Oh, aleluia. Então, porque na realidade tem gente que fala assim: não, eu vou dar oferta, eu vou dar minha oferta, eu vou dar o meu recurso, precisar, estou aí, mas lava a consciência, porque o tempo ele quer gastar com outra coisa. Vai amadurecer quando? Vai santificar quando? Vai desenvolver os dons quando? Vai multiplicar os talentos quando? Nunca. Em hipótese alguma. Então é muito importante a gente entender isso. A sogra de Pedro, ela fez o quê? Ela levantou, foi curada para servir. Abre lá em Lucas capítulo 8. Dá uma moral para as mulheres agora, né? Apesar que a sogra de Pedro, sogra é mulher. E Pedro tinha esposa, sabia? Porque se não tivesse esposa, não teria sogra. Não é verdade? Lógico, é isso, né, gente? Quem achou aí, diga amém? Amém. Aí estão as mulheres que serviam ao Senhor. Os 12 iam com ele
e também as mulheres iam com ele. Aí está quem? Maria Madalena, não é isso? 8, não é isso, gente? Me ajuda aí. 8:2, né? Vamos lá, lê aí, missionário. Você que gosta. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Olha só, elas serviam ao Senhor com os talentos que elas tinham, e ainda serviam com as suas fazendas, ou seja, seus recursos. Então você vê que na realidade, olha o que Jesus deseja da nossa vida, que nós devemos fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz, devemos apresentar a nossa vida como sacrifício vivo no altar. Toda a nossa vida é para quem? Para o Senhor. O que você acha que quando o Senhor vier, Ele vai levar só o nosso bolso? Só a conta bancária? Ou quer levar você também? Eu acho que prioridade sou eu. É ou não é verdade? Amém? Então, quando nós, olha essa coisa maravilhosa, quando nós servimos ao nosso próximo, nós estamos aqui sendo uma extensão do Senhor Jesus Cristo, como já falei aqui outras vezes. E o que Ele deixou de mais, sabe, de mais sublime, de mais importante na face da terra foi a sua igreja. Porque a igreja, nenhuma outra organização é capaz de libertar as pessoas dos demônios, nenhuma outra organização é capaz de conduzir até Cristo para poder levar a salvação, nenhuma outra instituição, ela tem o poder, como ele falou, que ligar na terra será ligado no céu. E ele fala que a minha igreja, e aí quando ele vê que você serve ao Senhor, servindo ao teu próximo, na igreja dele, isso deixa Jesus muito alegre. Quem quer deixar? Deixa ele muito, porque a igreja que ele deixou para ser luz nesse mundo. E eu só sou luz nesse mundo quando eu faço parte da igreja, quando eu sou membro. Agora me diz uma coisa. Nossos dedos, nossas mãos, quando elas não funcionam, isso é bom ou é ruim? É porque está doente. Então, um membro que não serve o corpo, ele está doente. Cadê os membros do corpo de Cristo aí? A gente tem que entender isso. E é tão maravilhoso isso, que esse tipo de frutificar, ele mostra nessas mulheres, e mais tarde mostra também com Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé, ele vendeu um campo, deu toda a oferta, e olha só o que acontece. Quem foi Barnabé? Foi aquele que pegou o apóstolo Paulo pelas mãos, aquele que ajudou o apóstolo Paulo no ministério, que começou a obra missionária. Mas ele não só ele ofertar já estava bom. Não, ele queria ir além. Paulo e Barnabé. Quem entendeu bem aqui? Amém? Servindo ao Senhor, podia falar outras pessoas, né? Vamos colocar aqui como Dorcas, que faleceu e foi ressuscitada pelo Senhor Jesus através de Pedro, que fazia, né, roupa para as outras mulheres. E Lídia, como falei aqui, a vendedora de púrpura, que era caríssima, né? Além disso, ela hospedou a igreja na casa dela e os apóstolos. E ela servia, dirigia a igreja na casa dela. Nós temos uma importância muito grande para o Senhor quando nós entendemos isso. E em Lucas, até quando nós devemos servir o Senhor? Até quando? Até Ele voltar. Quem disse isso? Ele mesmo. Abra em Lucas 12, 37 e 38. Olha só. É algo maravilhoso isso. Olha o que diz ali. Bem-aventurados aqueles servos, servo é o que serve. Amém? Os quais, quando o Senhor vier, achar o quê? Vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, chegando-se os servirá. Gente, nós servimos ao Senhor aqui. E o Senhor vai nos servir quando Ele voltar. Tem noção do que é isso? Não, eu na realidade acho que eu vou desmaiar na hora, né? Nunca desmaiei não, graças a Deus, né?
Mas a gente já imaginou, disse, não, calma aí, você já me serviu lá, senta agora aí, quem vai te servir sou eu. Quem quer isso na vida aí? Ele nem imagina isso, né? Mas é o que vai acontecer. Agora, e se ele demorar a vir? Igual alguns falam, Jesus estava demorando a vir, vai lá, e se vier na segunda vigília? E se vier na terceira? E o já está assim, bem-aventurados são os tais servos. Nós temos um exemplo na nossa vida, no ministério, onde meu pastor, ele dirigia uma instituição de ensino e a igreja. Era vinculado, a instituição de ensino vinculada à igreja. E ele sempre trabalhava e a gente servia lá ao Senhor, além de ir para algumas igrejas, pregar dentro do nosso campo. Aí, toda terça-feira a gente estava dando uma assistência jurídica lá na igreja, aos outros pastores, outros ministérios. E aí, um certo dia, Deus havia falado conosco, algumas situações que poderiam acontecer com ele, aquela revelação que Deus dá com clareza. Eu geralmente não chego aqui e falo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não. Ter uma visão é uma coisa, ter revelação é outra, isso eu aprendi com ele. Às vezes você tem visão, mas a tua visão não quer dizer que você vai saber a revelação daquela visão. Quem entendeu bem aqui? Amém? É igual você ter um sonho, às vezes tem um sonho, Deus falou contigo no sonho, mas você não sabe o que ele falou. Deu para entender bem? É mais ou menos assim. Então, tem gente que vai procurar no horóscopo, vai procurar lá no Google, no YouTube, sei lá onde. Cada um procura onde quiser. Nós devemos consultar o Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí Deus nos deu uma visão que ele estava para falecer. E eu procurei, conversei com ele, aquela coisa toda. É difícil chegar para o teu pastor e falar, pastor, tá tudo bem? Tá tudo bem, meu filho. Mas está tudo bem mesmo? O que foi? Não, é que a gente teve uma visão, aquela coisa toda, e foi bem mais profundo do que vocês imaginam, não vou contar hoje aqui, mas nós conversamos com ele, não, filho, fique em paz, está tudo tranquilo. E aí, naquele dia, ele, numa segunda-feira, ele terminou de dar aula às 22 horas, e ele estava reunido com os pastores, uns estavam tendo aula, outros eram coordenadores do grupo, e ele falou o seguinte para os pastores: olha, a partir de hoje, Deus tocou no meu coração, e eu vou estar passando a administração da igreja para o pastor Beto, e eu vou ficar só com a parte de ensino. Então essa é a minha vontade. Ele vai ficar com a parte administrativa, com a direção da igreja, e eu vou ficar somente com a parte de ensino e a parte doutrinária da igreja, a partir de hoje. Estou cansado, aquela coisa toda. E aí despede todo mundo e vai orar. 23 horas, ele passa a mão e falece. Presta bem atenção. O Senhor Jesus veio e aquele servo estava vigiando. Serviu até a última hora. Esse é o exemplo que eu tenho. Quem entendeu bem aqui? Amém? O que significa isso, gente? Não deixe para servir ao Senhor achando que você vai ter mais tempo. Sirva hoje. Que é muito importante. Nossa vida é muito frágil. E tudo que Deus quer da minha vida e da sua vida é que nós viemos nos apresentar a Ele como Ele se apresentou para cada um de nós. Que todos nós fomos servidos pelo Senhor. Quem já foi servido pelo Senhor aqui? Quem ainda é servido pelo Senhor? E custa servir o próximo? E a sua igreja? Não. O Senhor, Ele deseja chegar, e quando vier, encontrar seus servos vigiando até a última hora. E o serviço Ele vai trazer para a minha vida e para a sua vida, sabe? Olha, uma maturidade sem precedente. Ele vai trazer para a minha vida e para a sua vida um aperfeiçoamento no nosso caráter. É no nosso relacionamento que nós aprendemos a perdoar os irmãos, a entender que as diferenças fazem parte da nossa vida. Amém? A ver realmente, a estar disposto a servir como o menor mesmo, não como o maior. Só vou servir se tiver me colocado numa posição de mando ou de direção. Não, gente. Foi isso que Jesus veio fazer?
Como é que ele serviu? Nós já pregamos outro dia aqui, já fizemos vários isso nos eventos das mulheres, a Maria já fez isso. Ele, inclusive, deu um grande exemplo quando ele lavou os pés de quem? Dos discípulos, mostrando que ele veio para servir e que a gente não tem que ficar, presta bem atenção, com frescura de servir o outro achando que a gente é o maior. Quando a gente entender, me perdoa a palavra, né? Que eu também me coloco nessa situação. Entendam bem, nós precisamos ter consciência de que se o Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele veio para servir, como é que eu quero ser servido? Ele pode tudo, eu não posso nada. Ele não depende de nada, eu dependo de tudo dele. Agora, o melhor de tudo que eu quero colocar aqui, minha papa, a gente está encerrando, o seguinte: ele mandou que o leproso servisse com as ofertas. A sogra de Pedro voluntariamente se levantou e foi liberta da enfermidade para servir. Maria Madalena e todos os outros, da mesma forma, se apresentaram para servir. É ou não é verdade? Isso é muito importante isso. Todos eles fizeram a mesma coisa. Mas eles não tinham a visão que nós temos hoje. Eles estavam servindo a um reino que eles ainda não achavam que era deles. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele fala com clareza: aprove a Deus nos dar o reino e nos receber como seus filhos, não só como servos. Então, quando você serve a igreja, você não está servindo a igreja de Jesus ou a igreja de Deus, não, você está servindo a sua igreja, porque você é herdeiro do nosso Deus Todo-Poderoso e cordeiro de Jesus Cristo. Deu para entender bem? Nós somos a mesma família. A Bíblia diz que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Por que ele deveria se envergonhar de me chamar irmão? Qualquer um se envergonharia de me chamar irmão, sabendo o que eu já fiz no passado. Quem entendeu bem aqui? Amém? É ou não é verdade? Se a pessoa souber realmente o que cada um de nós pensa, faz ou fez, né? Graças a Deus, Deus nos libertou, a pessoa fica até com vergonha. Opa, vou ficar distante aí, não. Não, conheço, né? Quem já viu gente assim? É assim ou não é? Não, é gente boa, bacana, mas... Né? Ao invés de falar assim, vacila, mas é maneiro, fala assim, é maneiro, mas vacila. Não é? Mas no nosso caso, Jesus fala, vacila, mas é maneiro. E eu perdoei os pecados dele, por isso que eles estão aqui hoje. Amém? O Senhor Jesus nos lavou os pés primeiro. E agora nós devemos lavar um dos outros. Servir com recurso, glória a Deus. Essa fase já passou, todo mundo aqui já é maduro. Mas servir agora com o teu coração, com teus dons, com o teu tempo e com tudo aquilo que Deus te capacitou. Amém ou não amém? O mundo jaz no maligno. A Bíblia fala, e o Senhor Jesus, ele não quer salvar o mundo. Ele não veio, na verdade, orar. Você vê que ele não orou pelo mundo, ele orou pelos seus discípulos. Então nós temos que salvar aqueles que estão no mundo. Quem entendeu aqui bem? Amém? Quem é que vai mudar esse sistema? Entra governo, sai governo. Quem muda esse sistema? Ninguém vai mudar, e nem Deus quer mudar. Porque as pessoas não querem. Ele não vai fazer aquilo que as pessoas não querem. Mas Ele quer que eu e você venhamos servir o Senhor Jesus, resgatando aqueles que estão nas trevas. Amém? Olha aí o que nós fomos transformados. Vê 1 Pedro 2,9. A gente está encerrando aqui. Qual é o maior serviço que o Senhor Jesus quer de mim e de você? Ele diz assim: vós sois... Cadê os eleitos do Senhor? Sacerdócio real, porque é da linhagem de Jesus Cristo. Nação santa. Cadê os santos do Senhor que Ele comprou e santificou? Povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo está em trevas, mas nós estamos na luz de Jesus Cristo. Deu para entender bem? Então, por que Ele nos deu esses títulos, todos esses títulos? Porque agora nós precisamos anunciar as virtudes dele para aqueles que estão nas trevas ainda. Esse é o maior serviço que Deus quer de mim e de você. Quem conhece pessoas que estão nas trevas aí? Então você é aquele que vai levar luz para essa pessoa. Amém?
Amém? Quem serve a sistemas aí, que estão nas trevas? Nós aqui no mundo, a gente acaba servindo para lá e para cá. Serviço no trabalho, é ou não é verdade? Né? Falcatruas, corrupções, seja lá o que for, você está no meio. Mas entenda que você não se contamina, porque você já foi santificado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, que o Senhor Jesus, quando Ele vier, Ele encontre você como encontrou meu pastor, até o último instante, servindo ao Senhor. É como eu quero que Ele me encontre também, quando Ele vier. Amém? Quem entendeu bem essa mensagem aí? Pastor, mas eu não sei em que servir. Ah, meu filho, você sabe. Tem tanta coisa que você pode fazer na igreja, tanta atividade. Você não precisa pegar todo o seu tempo. Se você separar um pedacinho do seu tempo, já vai ser uma benção. Quem está entendendo bem aqui? Um pedacinho. Ah, eu venho, vou ficar com a salinha das crianças. Amém. Hoje eu vou ficar na portaria. Amém. Vai ter evangelismo? Eu vou estar lá. Não vai arrancar pedaço de você, muito pelo contrário, vai agradar o Senhor. Vem um retiro lá de Arraque, se aproveita, esteja junto para chegar lá. Nós somos tão servidos aqui toda semana, somos ou não somos? É ou não é verdade? Essa palavra está te servindo? Semana passada serviu? E as outras serviram? Então é só dar um pouquinho daquilo que a gente recebeu para alguém. É isso que Deus quer de mim e de você. E o que eu oro é isso, como Jesus falou. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então, meu desejo do meu coração e o do Senhor é que todos aqui se levantem como ceifeiros, como servos, e todos podem ser. Só não serão quem não quiser. Todos podem, porque Ele efetua em nós tanto querer quanto o realizar. Ele coloca o querer no nosso coração, como está colocando agora no teu, mas Ele só realiza se você permanecer e quiser. E Ele vai nos abençoar. Amém, amém? Então, por gratidão, nós ofertamos. Por gratidão, a esposa, a sogra de Pedro serviu o Senhor. Por gratidão, aquelas mulheres serviam o Senhor. Por gratidão, Lídia. Por gratidão, todos os outros continuaram servindo ao Senhor. E por gratidão, nós também precisamos servir ao Senhor. Eu creio que existe muita gente aí fora que precisa de você. Precisa mesmo da tua ajuda, do teu socorro. De você estar jogando aquela boia, né? O cara caiu lá, puf, seja lá o que for que você tiver na mão, joga. Amém? Você está no barco, gente. E tem gente lá morrendo afogado. E é você que precisa jogar essa boia. Amém? Entenda bem que Deus levantou você para isso. E você não veio aqui hoje à toa, não. Você veio hoje para ouvir o Senhor Jesus falar contigo. Eu preciso de você. Que isso, Jesus precisa de mim? Gente, parece até complicado, mas é verdade. Por isso que ele fala assim, rogue ao Senhor da seara, para que envie mais ceifeiros. E é o que nós temos feito, e vocês estão aqui conosco, nessa mesma luta. Amém? Fala aqui, irmão, que está falando assim, essa igreja, a igreja de Cristo, é sua. Você é herdeiro de Cristo, co-herdeiro com Ele. O reino é nosso por intermédio de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmão.